Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão científica da Fiocruz Bahia, do nosso Instituto Gonçalo Muniz. Nessa sessão de sexta-feira, hoje 20 de maio de 2022, essas sessões, desde que iniciou a pandemia, elas são gravadas, então, e depois são colocadas na nossa página do YouTube. Então, aproveito para convidar todos vocês a visitarem a nossa página do YouTube, que vocês vão encontrar todas as sessões científicas lá. Eu vou fazer a apresentação do palestrante, e só lembrando que essa palestra vai durar cerca de 45 minutos, cerca de 50 minutos, e no final da palestra a gente vai abrir para discussão, para perguntas. Recomendo que todos que tenham dúvidas ou tenham comentários podem incluir seus comentários e dúvidas no chat, e a gente vai abrir esse chat no final para ter essa discussão. E, eventualmente, se tiver algum questionamento mais aprofundado, algum tipo de discussão mais a fundo, a gente pode também considerar abrir o microfone, tá? Muito bem, então é um prazer que a gente tem aqui hoje o Dr. João Renato Rebelo Pinho. Ele ele é médico, tem graduação em medicina pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em ciências biológicas também pela USP, MBA em gestão de saúde pela INSPER, e ele é professor livre-docente do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP também. Ele desenvolve e aplica metodologias de biologia molecular para diagnóstico clínico desde 1986 e realizou estágios na França e nos Estados Unidos sobre esse tema também. Ele desenvolveu projetos de pesquisa no Instituto Adolfo Lutz, no Instituto de Medicina Tropical da USP e na Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo. Ele coordenou a montagem do laboratório de biologia molecular do Laboratório Bioquímico Jardim Paulista, 91, que foi um dos primeiros laboratórios privados do país a utilizar metodologias de biologia molecular para diagnóstico de patologia. Atualmente, ele é médico do Departamento de Patologia Clínica do Hospital Israelita Albert Einstein e do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, onde é responsável pelo Laboratório de Gastroenterologia e a Patologia Tropical no Instituto de Medicina Tropical desde julho de 2016. Ele é diretor do Laboratório de Biologia Molecular, da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ele tem contribuído, ao longo de sua trajetória, contribuiu significativamente, publicando diversos artigos científicos, artigos muito relevantes, inclusive. E vocês vão perceber, inclusive, que uma parcela importante de sua contribuição tem sido relacionada às hepatites. E é, inclusive, isso que ele vai trazer aqui hoje, já que esse trabalho que ele vai estar apresentando hoje é o estudo das hepatites agudas no Brasil, uma contribuição para a eliminação das hepatites virais como um problema de saúde pública. João, muito obrigado por sua presença aqui, tá? Você nos honra bastante em destinar essa sua uma hora de sexta-feira para compartilhar conosco seus trabalhos, viu? Agora é com você, fique à vontade. Eu vou desligar minha câmera aqui, mas eu estou aqui acompanhando atentamente, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Ricardo, Mittermeier, que quer nos vendo, Luciano, e todos os outros colaboradores que eu conheço aí da Fiocruz e as outras pessoas que estão assistindo. Então, a gente vai... É uma pena que eu estou aqui em São Paulo, está um frio do cão, mas, por outro lado, é muito bom que a gente consegue fazer esses eventos de uma forma mais fácil, né? Então, eu vou falar sobre um estudo que a gente está fazendo, que é o estudo das hepatites agudas no Brasil. É um estudo que é feito no Hospital Israelita Albert Einstein e em colaboração com o Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. E tem sido muito interessante e acho que até bom se a gente conseguir até algumas contribuições, alguns grupos que queiram participar. Nós temos grupos da Bahia participando e vocês vão ver que temos desafios importantes a cumprir aqui. Então, 2016, a OMS ela lançou esse desafio, que é fazer a eliminação das hepatites como um problema de saúde pública, pretendendo-se até 2030 diminuir 80% das
das hepatites, principalmente B e C, diminuir aumentar o diagnóstico, aumentar o tratamento e de forma que a gente consiga controlar melhor essas doenças. Tá? Então, em 2015, a gente tinha 1.340.000 óbitos por hepatites no mundo, devido principalmente às complicações, que são as hepatites crônicas, a cirrose e o carcinoma hepatocelular, uma necessidade muito grande de aumentar os testes e o tratamento das hepatites virais. Em 2016, então, como eu já disse para vocês, a OMS criou essa meta de eliminação das hepatites virais como um problema de saúde pública, propondo várias intervenções. A gente sabe, então, que a gente teve a pandemia, espero que estejamos no final dela, mas ainda não temos certeza, né? A pandemia da Covid-19, e isso prejudicou um pouco esse plano de eliminação das hepatites em 2030, pois dificultou o diagnóstico, dificultou o tratamento das infecções. Aqui a América Latina foi particularmente afetada, porque houve muita dificuldade nos progressos para o objetivo da eliminação, mas, apesar desse progresso ter sido dificultado, ainda se mantém esse objetivo pela OMS. A OMS tem o objetivo de eliminação como problema de saúde pública de várias doenças diferentes, e as hepatites virais, com certeza, são importantes. Então, as pessoas mais falam de hepatite B e C, a gente vai se referir mais não só a elas, mas as hepatites A, B, C, D e E, e até algumas outras, que eu vou mostrar para vocês. Mas na hepatite B, a gente tem nas Américas 5.400.000 casos, hepatite C, 4.800.000, e tem vários esforços para dobrar e renovar a manutenção, da eliminação, né? Aumentando a testagem, aumentando a prevenção, a vacinação, especialmente para hepatite B, especialmente a vacinação de recém-nascidos, com 2 doses adicionais de vacina no primeiro ano de vida, e para a hepatite C, bem como para a hepatite B também, mas num nível não tão importante, seria estimular e fazer o tratamento chegar nas pessoas doentes. Hepatite B, então, tem 10.000 novas infecções por ano nas Américas, 23.000 óbitos por ano, 18% só das pessoas que vivem com hepatite B foram diagnosticadas, ressaltando a importância de aumentar o diagnóstico, e só 3% recebem o tratamento. Tem uma queda, então, na vacinação, que pode ameaçar a eliminação, então é importante sempre reforçar a vacinação da hepatite B. E no caso da hepatite C, são 67.000 novas infecções por ano, 84.000 óbitos nas Américas, e temos tratamentos altamente eficazes, com antivirais com mais de 95% de eficácia, mas o diagnóstico é de menos de 22% das infecções crônicas, e o tratamento é só em 18% que de fato são realizados. Temos alguns dados recentes do Ministério da Saúde, que a gente quis ver como é que estava a situação das hepatites nos últimos anos, né, por conta da pandemia, e aqui a gente vai mostrar dados que a gente obteve recentemente. Primeiro, o coeficiente de incidência da hepatite A, segundo o estado. Primeiro, vocês vão ver que eu vou mostrar tanto para hepatite A, B, C, D e E, os mapas de todos os de 2019 e 2020. A gente vai ver que em 2020 sempre os índices, seja o índice de incidência, coeficiente de incidência de hepatite A, como está mostrado aqui, como das outras hepatites, sempre significa que as hepatites diminuíram. Isso significa que as pessoas procuraram menos os serviços médicos para serem atendidas. Então, aqui a gente vê na hepatite A, um dado que talvez o de 2019 seja mais próximo do coeficiente de incidência é muito alta, especialmente em Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins, que diminuiu em 2020, porque as pessoas não foram no médico. Mas chama atenção esse mapa,
porque a gente vê que a hepatite A tem alguns trabalhos recentes que mostravam que ela tinha uma incidência muito baixa na região sul e sudeste, mas recentemente a gente teve alguns casos, alguns surtos, especialmente entre homens que fazem sexo com homens em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a incidência de hepatite A aumentou na região sudeste. Então, é uma doença que ainda temos que nos preocupar com ela. A hepatite B está mostrada aqui. Eu vou voltar a mostrar só os dados de 2019. Ela é mais frequente, então, na Amazônia Ocidental, mas também na Amazônia Oriental. Temos também aqui na região Sudeste, tem o Espírito Santo, alguns estados do Nordeste, que a gente achou uma taxa de detecção um pouco maior, que a gente precisa analisar melhor. Mas, de fato, é na região da Amazônia, estado do Acre, Rondônia e Amazonas e Acre, que são mais frequentes. A hepatite C, a gente tem um mapa bem diferente, mas é uma doença que está bem espalhada pelo nosso país, tem muito aqui na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, na região sudeste, São Paulo, Santa Catarina, mas temos também, até em Roraima, no Acre, temos hepatite C de uma forma geral, talvez um pouco mais na região sul e sudeste. Mas é uma coisa que precisamos também ver com muito cuidado. A hepatite D tem um número menor de casos, por isso que eu estou colocando o número de casos aqui. É curioso que os casos... O primeiro estado que mais detectou em 2019 foi o Amazonas, até isso não é curioso, era de esperar mesmo, mas o segundo foi São Paulo. E São Paulo não é um lugar onde tem delta. Eu acredito que a maior parte dos casos foram notificados em São Paulo, mas não são de São Paulo, mas isso a gente também vamos poder ver nos nossos dados depois. Aqui a gente tem a hepatite E. Hepatite E, então, é um grande mistério, a gente pode conversar sobre ela depois, mas a gente vê que tem pouquíssimos casos descritos no nosso país, em diferentes estados da região centro-oeste, nordeste, sudeste, sul, mas são pouquíssimos casos. Bom, então, voltando ao projeto, então, projeto realizado uma colaboração PROAD do Hospital Albert Einstein com o Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Esse projeto, então, começou em 2018, foi o triênio, os PROADs funcionam em triênios, então tivemos um triênio 2018, 2019, 2020, e quando o projeto começou, aí tivemos a pandemia, e tivemos então que prorrogar para 2021, 2022 e 2023. O objetivo do projeto é conhecer as características clínicas, epidemiológicas e moleculares das hepatites virais agudas em serviços de saúde brasileiros distribuídos nas 5 regiões geográficas do Brasil. Queremos, então, determinar as taxas de incidência das hepatites virais causadas por vírus hepatotrópicos nos serviços do estudo, identificar hepatites causadas por agentes não primariamente hepatotrópicos, considerando a prevalência por região. A gente vai ver que isso é uma coisa muito importante de fazer, vou mostrar os resultados. Analisar os perfis epidemiológicos e sociodemográficos envolvidos na transmissão dos agentes identificados, caracterizar os genótipos dos vírus hepatotrópicos identificados nos casos de hepatites agudas por estes agentes e comparar a etiologia entre os pacientes co-infectados ou não infectados pelo HIV. É um estudo, então, observacional, prospectivo, multicêntrico, que nós vamos coletar dados demográficos, epidemiológicos e clínicos desses pacientes, coletar também amostras de soro e plasma. Os pacientes inseridos são aqueles que têm o quadro clínico sugestivos de hepatite aguda, mas apenas os maiores de 18 anos. Isso a gente, então, por exemplo, não vai poder
incluir os casos de hepatites não A e que estão ocorrendo agora. Eu vou até falar um pouco sobre isso, que acho que é muito importante, mas eles não fazem parte do nosso protocolo. E o número amostral é 2.280 pacientes. Esse N foi determinado junto do professor Raimundo de Azevedo Soares, lá da Faculdade de Medicina da USP, que fez um cálculo considerando as populações e os dados de prevalências que eram disponíveis do Ministério. Os dados de prevalência, na verdade, são das hepatites crônicas, mas a gente se baseou neles para tentar ter uma ideia das hepatites agudas. As perguntas do projeto são, então, quais as etiologias das hepatites agudas, qual a frequência dos vírus das hepatites A, B, C, D e E, quais os genótipos virais mais associados, quais as características clínicas e epidemiológicas nos pacientes com hepatite aguda e também nos pacientes com hepatite aguda co-infectados pelo HIV. A gente pretende, então, caracterizar os casos de hepatite aguda e contribuir com informações que possam auxiliar ações estratégicas que visem garantir a meta de eliminação das hepatites virais em nosso país. Ou seja, a gente vê esse nosso projeto como muito importante num projeto, esse projeto da OMS, que é a eliminação das hepatites como um problema de saúde pública. Se você quer eliminar as hepatites como um problema de saúde pública, certo de que o maior problema não são as hepatites agudas, que a mortalidade e morbidade são menores, mas se você não agir nas hepatites agudas, você não vai conseguir nunca acabar com as hepatites crônicas, porque elas vão virar hepatites crônicas e aí você vai tratar numa segunda fase. Aqui está o esquema do projeto, então, os pacientes são recrutados no centro participante de acordo com os critérios de elegibilidade do estudo. É passado um TCLE, se ele concordar em participar, ele faz um questionário com os dados clínicos, demográficos, e depois é feita a coleta de sangue. A coleta de sangue é feita nos centros e faz um pedido no sistema Matrix, que chega lá no Einstein. O sangue ele é pego nos locais com um sistema de transporte que nós fornecemos e na parte dos lugares vai por avião até o Einstein, chega no máximo no dia seguinte e aí nós fazemos então o processamento dos exames bioquímicos, sorológicos e moleculares. Os exames, os resultados vão sendo liberados na internet e cada centro pode ter os resultados nos prazos dos exames do Einstein. Uma parte dos exames sai em poucos dias, em 1 ou 2 semanas já tem todos os resultados disponíveis. Esses são os exames realizados, temos os exames bioquímicos que são repetidos também, as enzimas hepáticas, as bilirrubinas, os exames sorológicos que envolvem, então, 19 etiologias, 37 exames diferentes, são todos os exames para as hepatites A, B, C, D e E, anti-HIV, exames IgG e IgM para os flavivírus, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, para os herpes vírus, 1, 2, citomegalo, EBV, varicela, para o parvovírus B19, para toxo e para sífilis também. Esses são os exames que nós fazemos em todos os pacientes. Se tiver suspeita de hepatite autoimune, podemos fazer. Se tiver uma suspeita de alguma coisa diferente, por exemplo, leptospira, ou rickettsiosi, ou qualquer outra doença que possa estar explicando o caso, nós podemos fazer também. Os exames, a gente, além dos exames sorológicos, tem exames moleculares, que são muito importantes para o diagnóstico de algumas hepatites, por exemplo. Hepatite C, para você saber se a pessoa tem viremia ou não, é um exame determinado, mas a gente faz, então, o RNA ou o DNA, hepatite A, B, C, D, E, HIV, os arbovírus, os herpes vírus, fazemos parvovírus, adenovírus, parecovírus, enterovírus, toxoplasma, fazemos um exame que é a pesquisa de vírus.
pesquisa de vírus de genotipagem. Esse exame é um exame importante, porque ele permite que a gente identifique outros agentes que não eram suspeitos a princípio. Por exemplo, o caso de arenavírus, que foi descrito no começo do ano de 2020, aqui em São Paulo, foi descoberto dentro desse projeto, e além do que a gente consegue a genotipagem desses casos. Então, a gente colhe normalmente 4 tubos de sangue em EDTA gel e 2 tubos secos com gel. Se houver necessidade de colher amostra de urina, sei lá, suspeita de leptospira, ou qualquer outra coisa, ou amostra de líquor, a gente pode fazer também, ou amostra de secreção de nasoorofaringe, a gente pode fazer, ou mesmo amostra de fezes. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer com essas metodologias, dentro desse projeto. Os pacientes, então, são os sintomáticos ictéricos, os anictéricos e os assintomáticos anictéricos. Os 3 grupos podem entrar, vou dizer os critérios de elegibilidade. Sintomático ictérico são aqueles que desenvolveram icterícia há menos de 30 dias. Além da icterícia, tem os sintomas clássicos: febre, mal-estar, náusea, vômitos, mialgia, colúria, acolia fecal, com aumento de transaminase de pelo menos 1,5 vezes o limite da normalidade, tá? Esse é um valor que nós discutimos muito no grupo. Começou com 10 vezes, depois 5 vezes, mas isso às vezes fazia com que o paciente ele tinha tido um quadro agudo muito intenso, e quando ele se apresentava no serviço, ele já não estava com esse nível de transaminase, então a gente colocou esse valor mais baixo. Na verdade, eu volto a reforçar que o critério clínico é muito importante para incluir qualquer paciente, ou seja, o paciente precisa ter um diagnóstico diferencial de hepatite aguda. Se não tiver nenhuma suspeita de hepatite aguda, ele não se encaixa no projeto. Aqui são os sintomáticos anictéricos, que na verdade só não são ictéricos, mas têm os mesmos sintomas e os mesmos aumentos de aminotransferases. E os assintomáticos anictéricos, esse também foi um grupo polêmico, foi discutido muito antes de colocar no projeto, porque são pacientes que não têm icterícia, não têm sintomas, eles podem ter aumento de transaminase. Esse é um dos motivos, são pacientes que têm aumento de aminotransferases e você não consegue explicar a causa, imagina que possa ser uma hepatite aguda. E uma outra população que pode entrar são pessoas que fazem uso de PrEP, e tem sido descrito de que, de repente, as pessoas podem ter uma hepatite sem até aumento de transaminases, tem um vínculo epidemiológico muito grande com alguém que tem hepatite C, especialmente. Enfim, são casos especiais, não é a maior parte da nossa população. Então, a gente tem 22 instituições brasileiras já participando todas as regiões, em muitos estados. Eu vou mostrar em mais detalhes para vocês agora. Então, o que nós já temos de casos incluídos até o dia 17 de maio, temos aquele total de 2.280, que é o nosso objetivo, 1.002 são os que já foram coletados. Aqui vocês veem as metas para cada uma das regiões em particular, tá? Então, algumas delas, a gente já cumpriu essa meta. Na região norte, a gente já incluiu até um pouco mais dos pacientes, tá? Região centro-oeste, a gente está próximo, com 76%. Esses N's foram determinados, então, pelo professor Raimundo, lá da USP. E na região nordeste, sudeste e sul, é o que a gente tem a menor porcentagem da nossa meta. Então, por isso que essa reunião é até importante para... Espero que tenha pessoas de todo o Brasil, mas especialmente da região nordeste e das regiões sudeste e sul. A gente estamos procurando, né? Nós estamos procurando novos parceiros para se unirem nesse desafio.
Aqui são o que a gente já colheu, os pacientes até agora, 1.002 pacientes, colhidos desde quando o projeto começou, de fato, as primeiras amostras, em outubro de 2019. Em 2019, a gente estava aumentando o número de amostras, mas aí veio a pandemia, diminuiu muito em 2020, 2021 a gente conseguiu aumentar e temos que colher mais 1.200 amostras, de preferência até o final desse ano, de casos de hepatites agudas. Aqui temos por cada uma das regiões, como já disse para vocês, na região norte, centro-oeste, maior número de casos, porcentagem já satisfeita. No norte, centro-oeste está próximo, e as outras a gente está com 24% no sul, 35% no nordeste, 43% no sudeste. Temos 44% da nossa casuística colhida. Os centros participantes, esses foram os iniciais, tá? Nas diferentes regiões do país. Na região, tivemos o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o grupo do professor Raimundo, que participa desde o começo aí na Bahia, e o outro centro do Nordeste é no Maranhão. Nós estamos aumentando, então, os centros que estamos realizando. Vamos ter mais um centro em Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Temos contato com as prefeituras, esse é um contato importante para aumentar a nossa casuística. E estamos aumentando, então, no Nordeste também, João Pessoa, Fortaleza, mais um centro na Bahia com a doutora Delvone. Mas é interessante que a gente consiga aumentar a casuística e, se tiver mais pessoas interessadas que estejam assistindo essa reunião, depois a gente pode conversar. Bom, que nós já incluímos, então, 455 sintomáticos ictéricos, 436 sintomáticos anictéricos, 104 assintomáticos anictéricos. A idade dos pacientes é só acima de 18 anos, tá? O nosso pico ficou em torno de 35, 40 anos. São dados bem preliminares, tá? A maior parte são heterossexuais, alguns homossexuais, alguns bissexuais e alguns outras orientações sexuais. Identidade de gênero, uma parte homem cis, mas tivemos mulher cis, mulher trans e não binários. Sintomatologia, náusea foi a mais frequente, aquelas clássicas de hepatites: náusea, anorexia, febre, colúria, icterícia, vômitos, acolia fecais, esses são os sintomas mais frequentes. Os sinais, hepatomegalia, a raste foi muito importante, porque a gente teve epidemias de dengue, continuamos, né? Surto de dengue, e temos parvovírus, que também dá raste, esplenomegalia e adenomegalia. Aqui são as etiologias que nós encontramos em todo o Brasil, são dados iniciais, a gente pode ter algumas reações cruzadas na sorologia, então nós estamos reavaliando, mas, por enquanto, o que é importante é ver que outras causas, por exemplo, dengue, é uma doença que pode ser confundida com hepatite. Se a gente for ver outros trabalhos, todos os trabalhos que vão atrás de etiologias de hepatites agudas não conseguem passar de 30%, 40% de identificar algum dos vírus das hepatites. Nesses a gente está conseguindo um pouco mais, porque a gente está analisando não só hepatite C, que vocês veem que aparece aqui em terceiro lugar, hepatite A, hepatite E, hepatite B, hepatite delta, esses delta é mais na região norte, né? Mas a gente vê que outras causas são importantes: dengue, chikungunya, Epstein-Barr, citomegalovírus, são agentes que a gente conhecia, como as hepatites não A, não E, são agentes imunonucleosas infecciosas, então a gente meio que esperava que fosse detectar mesmo. HIV isolado, parvovírus, herpes simplex, enfim, são outros agentes muito importantes que a gente está conseguindo detectar. Só
pouco mais para baixo temos leptospirose, tem o adenovírus, que a gente detectou alguns casos já, que eu vou falar um pouco sobre ele se tiver tempo até o final. Enfim, temos um mapeamento bem completo das possíveis etiologias, e aqui estão destacados os estados que participam, que são esses que estão com uma cor diferente, tá? E a gente vai ver um pouco dos resultados para cada um dos estados. Então, na hepatite A, o Rio de Janeiro foi que apresentou uma proporção de pacientes positivos, os que foram incluídos no estudo, 13%, depois foi São Paulo, 6%, Mato Grosso e Rondônia, são os outros que a gente teve casos de hepatite A, os casos que apareceram nos centros que foram atendidos, tá? Não sei o quanto a gente pode fazer de outras elucubrações epidemiológicas, tá? Aqui a parte de hepatite B foi interessante, que a gente teve muitos casos da Bahia e do Mato Grosso, Mato Grosso 6%, Bahia 4,5%, depois Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia, tá? Hepatite C, o que nós encontramos mais aqui são as proporções de pacientes com marcador serológico e carga viral detectável compatível com hepatite aguda. Foi na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, também o Paraná. O Acre, na verdade, ganhou, mas teve um número pequeno de pacientes, teve 22% dos pacientes do Acre que tinham hepatite C, mas é um dado relevante, com certeza. Né? Enfim, e a gente precisa aumentar nossas populações em outros estados, especialmente no Rio Grande do Sul, onde dizem que tem muitos casos de hepatite C que nós não estamos encontrando. A hepatite delta, como eu esperava, a gente só encontrou na Amazônia, Rondônia e no Acre. Não tivemos nenhum caso de São Paulo, de hepatite aguda, com certeza. E hepatite E também é um grande mistério. A gente eu considerei aqui o que tem o IgM positivo. Considerando o IgM positivo, a gente teve 12 casos, aqui é o número de casos, tá? Não é a porcentagem, não é outro número diferente. 12 casos em São Paulo, 8 casos no Rio Grande do Sul. De IgM positivo, hepatite E é uma doença bem complicada. Acho que a gente teve um caso só de PCR positivo. Enfim, pode ser que a viremia seja muito rápida. Hepatite E é uma coisa que a gente precisa estudar com mais detalhes também. Tá? Bom, do estudo em si, eu já terminei. Agora eu queria só passar dos 10 últimos minutos, o máximo aqui, considerando esses casos novos, que são as hepatites agudas de etiologia desconhecida. São os slides do Ministério da Saúde, né? Em 5 de abril de 2022, o Reino Unido notificou a OMS que tinha um caso de hepatite aguda grave de etiologia desconhecida em crianças de menores de 10 anos na Escócia, tá? E que é uma hepatite aguda, com enzimas hepáticas muito elevadas, sintomas gastrointestinais, dor abdominal, diarreia e vômito, antes da apresentação de hepatite aguda e aumento dos níveis de transaminase, STLT, acima de 500 e icterícia. Muitos deles não tiveram febre. Até o dia 10 de maio, 348 casos descritos em 21 países, idade entre 1 mês e 16 anos. 26 desses 348 casos necessitaram de transplante e ao menos 6 crianças vieram a óbito. 70 casos ainda estão em classificação pendentes. Bom, enfim, e a etiologia ainda está em investigação. Aqui, importante dizer que esses casos eram negativos para as hepatites A até E. Teve um aumento dos casos de adenovírus que poderia estar circulando com o SARS-CoV-2. Isso teve um aumento, foi bem descrito, especialmente em crianças até 5 anos na Escócia, na Inglaterra, tá? Mas, embora o papel desses vírus na patogênese ainda não esteja suficientemente esclarecido. As viagens internacionais não são um fator de risco, nenhum outro fator de risco epidemiológico foi identificado até o momento, especialmente intoxicações.
E não foi estabelecido vínculo com a vacina de Covid-19, nenhum alimento, bebida ou hábito pessoal identificou nenhuma exposição comum. Então, aqui no Brasil, tudo em 24 de abril, foi produzido o primeiro comunicado de risco, primeira notificação de caso provável em 27 de abril, em 28 de abril o Ministério começou a trabalhar, e aí tem a rede CIEVES para detectar esses casos, começou a ser mobilizada. A partir daqui foi que a gente começou a participar desse estudo também. Em 10 de maio teve uma nota técnica sobre a notificação do fluxo laboratorial de casos prováveis de hepatites. Em 10 de maio teve a reunião da OMS sobre essa hepatite. Em 11 de maio o segundo comunicado. Então, crianças, caso provável, crianças com menos de 17 anos com quadro de hepatite aguda, não AE, com aumento de transaminase STLT ou TGO-TGP de maior de 500 unidades por ml, diagnosticados a partir de 20 de abril de 2022, crianças adolescentes menores de 17 anos com quadro de hepatite aguda, que evoluiu para hepatite fulminante sem etiologia conhecida, e necessidade de transplante fígado a partir, então, do 1º de outubro de 2021 até 20 de abril de 2022. São os casos prováveis, e tem o contato de caso provável, são os indivíduos com hepatite aguda, não AE, de qualquer idade, que seja um contato próximo de um outro caso provável desde 20 de abril de 2022. Então, inclui tanto as hepatites agudas como as hepatites fulminantes, né? Hepatites fulminantes, então, tem uma degeneração e necrose maciça dos hepatócitos e tem um quadro neurológico, função da insuficiência hepática, tá? Esses casos devem ser notificados, tá? Mesmo que os resultados dos testes de diagnóstico para hepatite A e E, que continuam a ser os primeiros a ser procurados, estejam em espera. Então, o caso deve ser notificado, o caso de hepatite aguda de 1 a 16 anos com LTST maior de 500 e com resultados negativos para hepatite A e E. Mas, como a sorologia de delta não se faz para quem é hepatite B negativa e delta é bem frequente, só está na região norte, no máximo no Maranhão, são raros os casos fora dessas regiões, então não precisa ficar esperando o resultado de D, e hepatite E é muito difícil de ter o resultado, são poucos os lugares que fazem, então não precisa esperar esses dois resultados, né? Tem a questão da hepatite E ser mais rara, enfim. Aí tem que fazer a notificação dos casos aqui, são todos os exames que devem ser colhidos, exames bem parecidos com o que eu mostrei para vocês, então de hepatites virais, arbovírus, enterovírus, CMV, EBV, tem a sorologia de SARS-CoV-2, né, que não está prevista no meu projeto, tem coletas de amostras de swab de nasofaringe de fezes para pesquisar o adenovírus e SARS-CoV-2 no swab, norovírus e enterovírus nas fezes. Então, esse é o último, dia 16 de maio, tinha 51 casos, 20 prováveis, 27 pendentes, 4 descartados, aqui todos os estados de onde veio, Maranhão, Pernambuco, região sudeste, exceto do Espírito Santo e Santa Catarina, com sintomas, febre, icterícia, vômito, dor abdominal, colia fecal, maior parte do sexo masculino, a média 6,8 anos. E tem uma hipótese que foi lançada recentemente pelo Peter Brodin, que é um pesquisador pediatra da Suécia, que ele acha que essa infecção não é, que esse quadro não é devido pode não ser devido a uma infecção viral presente, e sim à produção de superantígenos. O SARS-CoV-2 tem alguns superantígenos, que são antígenos que fazem uma estimulação genérica do sistema imunológico,
e que isso pode explicar aqueles casos da síndrome inflamatória multissistêmica, que já ocorre especialmente em crianças e que poderia estar correlacionado também com a hepatite crônica pós-Covid. Isso poderia ser potencializado por um superantígeno produzido também pelo adenovírus. Então, as pesquisas estão voltadas, essa última novidade, né? Estão voltadas mais para ver o papel do SARS-CoV-2 e da infecção pelo adenovírus no surgimento dessas síndromes. E, só para ser o último slide, a gente viu os casos que nós achamos os adenovírus na nossa população. Esses casos são todos mais antigos, são de 2021. São casos, poucos deles têm a ALT maior de 500, e todos eles têm outras infecções que devem estar explicando o caso, o HIV, hepatite C, citomegalo, toxoplasma, enfim. Não tivemos, de fato, na nossa população, pacientes maiores de 18 anos, acolhidos até o momento. Então, estou terminando essa equipe do projeto, temos vários especialistas, médicos patologistas clínicos, médicos de família e comunidade, epidemiologistas, vários monitores de pesquisa, analistas de laboratório, bioinformatas, tem equipe estatística e de suporte, então, um trabalho bem importante, que a gente tem uma equipe muito grande, todos participam. E o projeto, então, ele foi proposto pelo Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, especialmente o Gerson Pereira, a Flávia Moreno, Cristina Pimenta, e nos ajudaram a idealizar e estão nos ajudando a tocar o projeto os professores Paulo Abrão e Maria Lúcia, da Unifesp, e na USP, Michele Gomes Gouveia, Maria Cássia, e o Raimundo Soares de Azevedo, da Patologia. Eu acho que eu consegui terminar, então, no tempo que estava previsto, e então podemos passar às perguntas. Terminou sim, João. Muito obrigado, parabéns, uma excelente apresentação. E não só a apresentação foi muito boa, como também o projeto que você apresentou para a gente, esses resultados são extremamente relevantes, né? Se a gente pensar que esse objetivo do AMS, e claro, do Ministério da Saúde também, de eliminar a hepatite como um problema de saúde pública, quando a gente vê aqueles dados que você mostrou lá no início de que diagnóstico de hepatite C, por exemplo, as infecções crônicas, só 22% deles têm diagnóstico. Então, você vê realmente que se encaixa perfeitamente um projeto desse que você está fazendo, está coordenando, está orquestrando a nível nacional para tentar realmente contribuir com esse objetivo. Então, parabéns mesmo, foi muito bom conhecer esse seu trabalho e esses resultados já iniciais. Obrigado. E eu acho, assim, eu concordo com você, eu acho que caiu muito bem essa palestra aqui hoje. A gente sabe que o mês comemorativo contra a hepatite viral é julho, né, aquele julho amarelo, mas, de qualquer forma, ontem já foi um dia de comemoração contra, eu até anotei, Dia Mundial do Combate à Hepatite, então é um momento realmente de conversar sobre isso. E essa questão dos 35%, da coleta de 35% aqui no Nordeste, eu acredito que esse momento aqui hoje possa ser um momento realmente de estabelecer novas parcerias, talvez novos hospitais que possam contribuir. O Paraná realmente é a referência aqui na clínica, aqui na Bahia, então você já está realmente com a referência, mas a gente tem outros pesquisadores, outros clínicos que também atuam bastante nisso. Tem o próprio Hospital Couto Maia, o Mita levantou a mão, daqui a pouco ele vai falar alguma coisa, ele tem uma colaboração muito próxima com o Hospital Couto Maia, que é o Hospital Estadual de Referência de Infectologia, então é possível que tenha também alguma forma, alguma possibilidade de fazer essa aproximação também com o Hospital Couto Maia ou com outros hospitais também. É interessante que essa é uma das últimas figuras que você mostrou sobre superantígeno e SARS-CoV-2 e adenovírus. O Mita, inclusive, ele compartilhou no nosso grupo de WhatsApp dos pesquisadores aqui da Bahia, ele compartilhou essa figura tem mais ou menos uma semana. Parece que ele estava prevendo que você vinha aqui hoje falar sobre isso, viu? Então, ele já tinha compartilhado essa figura, a gente já tinha tido acesso, inclusive, a essa figura. Deixa eu iniciar, então, com as perguntas que o Calabric colocou aqui no chat. Depois a gente abre para o Mita fazer algum comentário ou pergunta e a gente volta para o chat. Pode ser? Tudo bem.
Calabric comentou alguma coisa sobre hepatite aguda por SARS-CoV-2. Eu acho que talvez isso esteja contemplado, né, João, nesse final, no final que você comentou sobre essa figura. Se você quiser complementar alguma coisa sobre isso ou não. E ele pergunta também sobre a hepatite E. Ele ficou curioso, esse caso de hepatite E na Bahia, se você tem algum dado a mais, se sabe onde é que foi, qual foi o município, porque ele faz também esse trabalho de busca ativa de hepatites, então ele teria interesse, só poderia inclusive ajudar no estudo dele também. Bom, começar então pela hepatite E, que foi a última pergunta que você fez. Hepatite E, na verdade, é um grande mistério para mim. Eu já trabalhei com outras hepatites, hepatite G, que na verdade nem é um vírus de hepatite, mas e eu tinha eu nunca tinha identificado um caso de hepatite E, na verdade. O único caso de hepatite E que eu detectei foi, que eu tenho certeza, esse eu posso ficar tranquilo, é um caso que não faz parte desse protocolo, de uma pessoa que morava no Rio de Janeiro e que teve uma carga viral extremamente grande. A gente conseguiu sequenciar o vírus, a gente ficou bem tranquilo quanto a esse diagnóstico. Teve um ou outro caso que foi diagnosticado, eu já publiquei algumas outras coisas de hepatite E também, mas tem muitos casos que eu consigo fazer o PCR, às vezes dá positivo, com uma carga viral muito baixa, mas a gente não consegue a sequência do vírus, e às vezes o PCR você faz de novo, dá negativo, eu fico um pouco na dúvida. E depois eu li uns trabalhos, um deles é que o PCR podia não ser o ideal. Aí eu até mudei os primers, mas não, continuamos a ter os mesmos resultados. Um outro, que eu acho que isso deve ser a explicação, porque realmente é esquisito que não tenha hepatite E, tem gente descobrindo hepatite E em animais, tem um trabalho que descobriram. Então, eu acho que nós temos o vírus da hepatite E aqui no Brasil. Eu acho que nós talvez não tenhamos o mesmo impacto em saúde pública, porque nós não, em geral, não comemos carne de caça e carne de porco mal passada. Eu acho que é isso, não sei se é verdade ou não. E a outra coisa que eu queria falar, eu acho que os casos de hepatite E aqui no Brasil, eles são eles devem ser, como eu vi num trabalho da Índia, que tem uma carga viral muito rápida, dura assim, no máximo uma semana. Ou seja, se a gente, em geral, o paciente demora uma semana para chegar no médico. Eu acho que é por isso que a gente não consegue detectar, mas esse caso desse projeto especificamente, esse caso da Bahia especificamente, eu não sei, não foi nada que tenha me chamado a atenção. A gente com certeza não conseguiu sequenciar o vírus, então eu fico naquela dúvida. Mas eu acho que quem quiser estudar hepatite E tem que pegar os pacientes e colher a amostra o mais precocemente possível. A outra pergunta que foi sobre o SARS-CoV-2 e hepatite, isso é uma coisa que a gente ainda não começou a abordar muito no nosso estudo. A gente precisava fazer talvez a sorologia dos casos, e a gente não estava previsto colher amostra de naso-orofaringe. Agora a gente pode começar a fazer isso. Então, não tenho muitos resultados, tá? Mas eu acho que, com certeza, essas infecções mudaram a nossa história, estão mudando muita coisa. Acho que é isso que eu tenho para falar agora. Não sei se eu respondi tudo ou não, mas sei lá. Essas amostras do seu estudo, João, você tem, então, no seu biorepositório, só é soro, então, desses pacientes, né? Destes pacientes, a maior parte é soro. Um ou outro eu tenho amostra de líquor, um ou outro eu tenho amostra de nasofaringe e de urina. Tá, joia. Voltando só para aquela questão da hepatite E, inclusive para finalizar aqui os comentários do Calabric, pelo menos os comentários iniciais, ele comenta que talvez falte kits diagnósticos para hepatite E. Você acha que isso é um fator também, João, limitante para a gente não encontrar esses casos? E se o Ministério da Saúde tem alguma previsão de disponibilizar kits para teste de hepatite E?
Eu acho que agora que tem essa hepatite em crianças, afastar a hepatite é muito importante, tá? Tem problemas de kits, a gente usa um kit o Brasil tem alguns problemas de kit, já que você tocou nesse assunto, que são muito relevantes. Hepatite E, a gente usava um kit de rotina no Einstein, e pelo que me disseram, que esse kit vai ser tirado, vai ser vendido mais comercialmente. A gente está procurando um outro kit de um outro fornecedor. Tem kits chineses que são utilizados, mas que esses também não têm registro. Então, na verdade, eu acho que no momento nós estamos indo atrás de kit para hepatite E no Einstein, e não é uma coisa fácil, tá? Então, parece que no momento a gente está sem. Isso vale não só para hepatite E, como vale para outro marcador. Se você quiser fazer delta IgM, você não consegue fazer no Brasil. Então, a gente tem que se virar só com o delta IgG e carga viral e tem que confiar nos médicos que eles estão mandando casos agudos, tá? Então, a gente tem problema de kit, temos, isso é uma coisa que a gente precisava tentar resolver, eu não sei como, não sei se era fazendo os kits no Brasil, sei lá, não sei. A gente precisava ser mais independente, acho que essa história da gente depender 100% de coisas de fora do Brasil, não tenho nada contra, não sou um nacionalista maluco, mas eu acho que a gente precisa ter as nossas coisas também. Tá? Lógico, com certeza. Eu acho que esse momento, inclusive, das hepatites de etiologia desconhecida, acho que é o momento de realmente esquentar essa discussão, né? E mostrar da importância Adenovírus disso aí, né? vai ter problema também. É, é. Já está tendo dificuldade de encontrar esses kits de detecção de multiplex de adenovírus, seja em fezes, seja em secreção de nasofaringe. Ok. Mita, você quer comentar alguma coisa? Quer fazer um breve comentário ou pergunta antes de a gente continuar aqui no chat? Quero. Por favor. Você me abre aí minha câmera? Eu acho que você consegue abrir, não consegue, não? Deixa eu ver. Não, estou batendo o dedo aqui, não. Não vai, Você não. tem que abrir. Eu vou tentar aqui. Não. Esquece de start. Ponto. Veja se consegue. Ele já apareceu uma vez, o Mita. Foi, apareceu, okay, foi. agora. Pronto. Agora aparecia aí? Apareceu. Olha, em primeiro lugar, parabenizar a João Ricardo, dizer que nós somos parceiros, já fizemos trabalhos juntos. Eu acho que tivemos trabalhos muito interessantes feitos em parceria com o grupo do professor Luiz Guilherme Lira, Raimundo Paraná, e já de saída dizer que temos interesse sim em participar. Eu tenho a impressão que aí eu poderia citar, eu vou conversar com o Luciano, conversar com o pessoal do LACEN. Luciano, está me ouvindo, João? Você me ouviu inicialmente? Alô, João? Não estou ouvindo ele. Teve uma partezinha que eu não ouvi, mas eu estou ouvindo agora. Então, vamos lá. Primeiro, parabenizar pela sua apresentação. Segundo, registrar que temos interesse, sim, em participar desse projeto. E aí nós poderíamos articular não só o Instituto Cotumaia, mas eu acho que é importante articular o LACEN e também o CIEVES com Cristiane Vanderlei, que é quem está responsável pela vigilância, né? Porque, obviamente, a minha impressão é que no SEDAP e no Hospital das Clínicas vão mais os casos crônicos. Né? Não Lembra que quando nós fizemos aquele projeto do André Lira, que a gente teve que recorrer, a maioria dos casos agudos foram detectados no LACEN, porque no LACEN, quer dizer, todo soro de paciente que tem suspeita de hepatite, eles são encaminhados para o LACEN, na verdade. Então, eu acho que eu posso falar com a Andréa Salvador. Então, eu vou articular isso e com o Luciano a gente vai preparar uma proposta que aí você leve em consideração se vale a pena ou não. A gente precisamos conversar rápido sobre isso, até semana que vem. Eu já vou conversar com o Luciano hoje ou amanhã, essa semana. Eu vou também conversar com o André e com o pessoal do Instituto Cotumaia para saber do interesse deles. Muito obrigado. Te dou uma resposta rápida. Parabenizar pela iniciativa de estar fazendo esse projeto a nível nacional, a semelhança daquele que nós fizemos, lembra, para a hepatite B. Eu vou pegar de trás para frente. Primeiro, sobre o Covid, realmente, eu tenho participado, João Ricardo, de um grupo, vou ter uma reunião hoje, 11 horas, um grupo ibero-americano da COVID-RAID, onde nós, inclusive, discutimos hepatite a semana passada e vamos continuar essa semana
com uma colega, que é uma brasileira que está lá nos Estados Unidos, e é uma especialista em adenovírus. E, obviamente, com relação ao Covid e adenovírus, a ideia é que talvez seja mais o adenovírus 41 e 42. Eu não sei se você tem visto isso. Ainda assim, não encontraram. Concordo plenamente que talvez não sejam substâncias tóxicas, considerando que o padrão histopatológico do material que eles apresentaram é um quadro muito mais de uma hepatite periportal e não médio-zonal, como a gente, não centrolobular, como acontece mais nos pacientes que têm um quadro tóxico. Outra coisa que eu perguntei para eles era sobre a questão de alimentos, né? Quer dizer, pode ser que essa hipótese do superantígeno, mas eu até perguntei, será se não tem vírus nessas formulações dessas crianças? E eu acho que no mundo todo deveria investigar na base de dados se essas crianças estão tomando alguma coisa, alguma fórmula, algum medicamento comum. Bom, indo agora para a apresentação sua propriamente dita, obviamente, uma coisa que me preocupa, João Ricardo, e aí eu vou pegar assim bem, não vou descer no alfabeto, A, B, C, D, mas, por exemplo, no Brasil, eu acho que é uma coisa que o Akira fez uma apresentação recentemente aqui, que é uma diminuição do número de vacinação. E essa diminuição do número de vacinação no Brasil não tem a ver muito com o governo atual, porque ela vem desde 2012, e isso tem acontecido por uma maneira de uma nova estratégia, né, com relação à responsabilização de vacinação, que se passou muito para o nível estadual e municipal, que às vezes não está dando conta. Por isso, a Fiocruz, com relação à vacinação de modo geral, eles estão negociando quase que a varejo. Eles vão lá e pegam essas informações que você apresentou aí e vê onde é que não está tendo vacinação. Eu digo, não é de hepatite, é a vacina de modo geral. E aí vão no Estado, negociam com o Estado, identificam o município. Eu acho que a gente teria que ver também para a hepatite B. Eu lembro que no nosso centro, uma época, nós fizemos um estímulo, uma vacinação de hepatite B dos nossos servidores, né? Nós trouxemos, inclusive, numa parceria com o Estado, e acho que foram feitas outras iniciativas recentemente. Mita, se você puder resumir, eu vou tem pular, outras perguntas aqui rapidozinho, também. só um comentário que é para ele alimentar. Por exemplo, o número de detecção, quando você apresenta aí nos mapas, o número de casos, talvez isso possa refletir que aconteceu com a hepatite C lá atrás, que era os estados que implementam mais testes para diagnóstico. Então, eu estou vendo mais, por exemplo, São Paulo, no passado, tinha muita hepatite C, e tudo, porque São Paulo realmente investiu, o estado de São Paulo tomou como decisão. Então, por isso que nós sugerimos fazer aquele inquérito nacional. Com relação ao Delta, eu acho que talvez encontrar em algum desses estados seria em função de chamar atenção para imigrantes, né, da região norte. E, por último, em relação à hepatite E, eu acho que a hepatite E, a eliminação não passa só por a capacidade da gente detectar os casos. Talvez a hepatite E e A precise, principalmente agora que temos uma eleição para presidente de república, a melhorar esgoto, a melhorar a oferta de água potável, a levar informações sobre a educação, sobre informação de como a hepatite E é transmitido, hepatite E e A. E eu voltaria também para a hepatite B, né? Que, como você vê, aparece muito, está muito relacionado com a atividade sexual. Eu quero lhe agradecer, foi muito bom. Você fez um quadro de dados muito interessante, João, e parabéns pela condução do projeto. Reafirmar que nós temos interesses, e eu vou conversar com o Luciano, conversar aí com o pessoal de Lacem, tem o Hermes, que está lá no subúrbio, na região do Recôncavo Baiano, que foi também Hermes, que trabalhou conosco aí na Fiocruz com o Luciano, fez doutorado, para ver se a gente apresenta uma proposta para você, para dar, se possível, a nossa contribuição, ampliando o que já é feito muito bem para o Paraná e para o Delvone, que são nossos parceiros também. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aberto a oportunidade para falar, porque não necessariamente a gente vai conseguir botar no dedozinho aqui no celular. E hoje era importante, viu, Mita? O João pode comentar agora, mas eu já sabia que provavelmente vocês iriam estreitar mais ainda esses laços hoje a partir dessa apresentação. João? João Renato. Ricardo sou eu, ele é João Renato. Tudo bem. Então, bom, Mita, muito obrigado pelos comentários. Acho que seus comentários são bem
não dá para responder todos, porque são coisas que a gente ainda não conhece, né? Então, em relação, vou começar aqui, o adenovírus, eu tenho tipado aqui no Einstein uma amostra de uma criança que teve um quadro de uma não se encaixa exatamente, mas teve uma diarreia grave que continuou com alterações de transaminase, mas não num nível tão exagerado como todos esses. Foi o único caso que eu já fiz a genotipagem. Os outros, a gente tem recebido alguns casos de alguns outros estados, e a gente está fazendo de São Paulo também, do Maranhão, e estamos fazendo algumas análises, mas ainda não tem nenhum resultado, tá? Então, Mas, a olha, gente... eu pergunto se você tem que investir no 41, 42, considerando que são eles que acometem mais o intestino, diferente dos outros que ficam mais lá em cima no trato Não, respiratório. então, eu acho que tem que ser mais o 41, 40 e 41, que são os Fs, né? 40F e 41F. São esses que a gente está investindo mais, são mais nas amostras de fezes, tá? E sua intenção, então, João, desculpa interromper, mas sua intenção, então, é fazer a genotipagem, fazer a tipagem desses outros que vêm? Isso, inclusive, é uma pergunta da doutora Marilda, que está aqui no chat. Ela que é diretora da Fiocruz Bahia, ela pergunta se você sabe quais são os tipos e subgrupos de adenovírus. Bom, eu sei que o 40 e o 41, os adenovírus tem A, B, C, D, E, F, G. O F é o mais relacionado com os quadros de gastrointestinais, os outros são relacionados com infecções de conjuntiva, infecções respiratórias, tá? Tem os outros, e a gente estamos começando a fazer as tipagens no Einstein agora, tá? Nós estamos começando depois que surgiu a relação deles com a hepatite, mas é uma coisa interessante que acho que se tiver mais gente fazendo as tipagens de adenovírus, eu acho que vai ser importante para a gente esclarecer se tem alguma coisa com esses vírus que seja diferente. Agora, não sei, é aquelas coisas que mudam de semana para semana. No começo era o adenovírus, era o mais importante. Será que ele tem alguma mutação? Pode ser. Será que não é uma coisa dependente do adenovírus, e sim da causa de superantígenos, que algumas pessoas vão desenvolver essas síndromes, o MIS e a hepatite crônica, depois de Covid, por algum motivo que a gente pode depender do sistema imunológico, da parte genética. É uma coisa que eu acho que está em aberto ainda, que a gente precisa estudar, mas eu incluo sequenciar os vírus, com certeza, tá? Isso a gente está começando a fazer. Perfeito. Deixa eu passear aqui um pouco mais pelo chat. Kícia do Ódio, Petrópolis, Rio de Janeiro. Pergunta se em sua casuística existe alguma relação dos casos positivos e alguma população específica. Eu não sei aqui qual dos vírus que ela está se relacionando especificamente, mas, em geral, a gente costuma encontrar associações de casos positivos com populações de risco. Por exemplo, a hepatite A não é deste trabalho. A gente tem um trabalho da hepatite A em São Paulo, em homens que fazem sexo com homens. A hepatite delta é mais frequente na região norte, lá na região de Rondônia, Acre e Amazonas. As outras dos nossos estudos, eu não mostrei aqui, a gente está fazendo a genotipagem desses vírus. Então, isso é uma outra coisa interessante. Quando eu mostrei resultados bem iniciais. É um projeto tão grande que a gente gera uma quantidade de dados muito grandes que para analisar é difícil. Então, eu acho que é uma pergunta super importante. Eu acho que esse é um dos objetivos do projeto, é a gente tentar ver se tem riscos, populações de risco. Nós vamos ter o genótipo viral, a gente vai poder traçar vias de transmissão. Eu acho que isso é que a gente vai poder responder quando o projeto estiver mais avançado. Então, bom, aliás, obrigado pela pergunta, Kícia. Faz tempo que a gente não se fala.
Seguindo aqui, o Francisco Mateus, ele pergunta, acho que é algo que você comentou já, inclusive, mas se quiser complementar, a questão da presença da hepatite E, se pode estar associada em regiões onde a caça para consumo é mais frequente, como, por exemplo, ele cita o interior da Paraíba. Olha, tenho muito interesse, então, em receber amostras do interior da Paraíba, porque as pessoas associam esse vírus, especialmente na Europa, com carne de porco ou carne de caça. Então, eu acho que vale a pena estudar casos do interior da Paraíba, mas aí precisa ter amostra bem precoce, tá? Hepatite E, acho que esse é o grande problema, por isso que eu acho, né? Por isso que a Ele gente fala não acha. especificamente sobre esses mamíferos que ficam na água, que ficam no ambiente terrestre, né, como capivara, por Uma exemplo. outra, capivara é um bicho que tem grande potencial de ter hepatite E, tá? Vale a pena até estudar as capivaras. Se ele tiver acesso às capivaras Isso, do inclusive, interior, vale a pena o, estudar, tá? isso, inclusive, está dentro do que preza o One Health, né? Então, acho que Sim. realmente é um caminho que pode ser a se seguir. O Calabric levantou a mão, mas deixa antes eu fazer a última pergunta que a gente tem no chat, e aí depois eu abro o microfone para a Calabric para a gente encerrar, que já está bem avançado, 10h08 já. Se essa pessoa da Paraíba quiser conversar comigo, vamos fazer um projeto, vai ser super legal. Tá bom? Perfeito. Foi o Francisco Matheus que comentou. Francisco, qualquer coisa, se você não conseguir o contato com o João, tenta contato com a gente aqui na Fiocruz, que a gente pode intermediar isso, viu? Só para finalizar, então, tem a Bruna Pinto, ela fala que uma coisa que achou bastante interessante em relação a essa hepatite que está atingindo as crianças no momento é que ela está sendo relacionada ao adenovírus, mas em Pernambuco, uma das crianças que estava com suspeita, na realidade era chikungunya. Então, um comentário sobre as etiologias desconhecidas. Tem até um Quer comentário. Um dos casos que me mandaram, eu achei parainfluenza. Não achei Ok. o adenovírus, achei o parainfluenza. Então, pode ser, bom, chikungunya pode ser o responsável pelo quadro clínico. Parainfluenza, eu já não sei se ele pode ser diretamente relacionado, estava até vendo isso agora de manhã, ou se seria um processo de superantígeno. Acho que isso é uma coisa nova que a gente vai ter que começar a abordar. Tá? Perfeito. E também é muito recente, né? Eu acho que a gente vai conhecendo à medida que vão aparecendo, né? É. Esses casos. A João colocou aqui o e-mail dele, viu, pessoal? Quem quiser fazer, entrar em contato com ele. Obrigado, João. Calabric, você quer abrir o microfone para fazer o último comentário para a gente encerrar? Rapaz, eu não sei se vocês estão me ouvindo, é que o microfone deu problema. Tô ouvindo. Tá ouvindo? É só Tô. para comentar ainda em cima dessa questão da carne de caça. Nós estamos conduzindo aqui em Salvador e Bahia, João, 3 estudos de hepatite E, e o primeiro deles é com pessoas sadias, né, que são doadores de sangue, candidatos à doação de sangue. Das variáveis que a gente está estudando no estudo de associação, carne de caça está borderline aqui, está próximo de significância. A gente já testou cerca de 400 amostras, a meta é chegar a 600 a 1.000, e aumentando o poder do estudo, provavelmente isso vai dar associação mesmo. E nos casos que a gente identificar que tem um risco associado à carne de caça, o que a gente pode verificar é quais foram os municípios de origem dessas pessoas, né? Origem, tanto naturalidade como residência, né? Porque são duas condições diferentes. Mas realmente é interessante que carne de caça está mostrando significância, próximo da significância. A outra variável que a gente está estudando em hepatite e que tem uma associação também é a condição socioeconômica baixa, né? Que era esperado, já que é uma doença de transmissão hídrica relacionada a saneamento. Esses são os dados preliminares que nós Vocês têm temos. muito PCR positivo? No momento, a gente ainda não tem nenhum PCR positivo, porque a gente começou muito recentemente. PCR a gente só testou cerca de 40 amostras, do universo de 400 é muito pouco. Mas eu não tenho muita fé de ter casos de HIV-RNA detectável, não, porque nessa casuística aí as pessoas são sadias, né? São doadores de sangue, já excluíram uma série de condições de inaptidão para doação, então
acho difícil. A Maria Isabel Chinoni e a André Lira estão muito ansiosos para a gente testar algum positivo, mas nesse grupo eu acho difícil. No segundo estudo, que é com imunocomprometidos, a gente não começou a testagem ainda, são outros 500 indivíduos, e aí a gente espera talvez encontrar algum caso crônico, né, que seria a população de HIV-RNA, seria mais fácil de ser encontrado, além dos casos agudos que você está estudando. E só para comentar, então, no terceiro estudo, aí é que é um estudo mais relacionado com criadores de suíno, de subsistência aqui na Bahia e rebanhos, eu espero muito encontrar HIV-RNA, principalmente genótipo 3, que é o grupo que a gente tem estudado e que está associado com transmissão zoonótica, né? Mas esses dados ainda não existem, não. A gente está coletando ainda amostras. Eu espero conseguir Inclusive, testar essas Calabig, amostras até o final do ano que vem. inclusive, foi até um comentário que a Heloísa Nunes fez aqui no chat. Ela provavelmente está falando do Instituto Evandro Chagas, no Pará. Ela disse que achou associação também com a criação de porcos lá também. Então, foi interessante, inclusive, esse comentário. Falou da dificuldade de conseguir kit também. Conseguiu os kits também. A Isso é gente um problema. está conseguindo avançar, porque no meio da pandemia de SARS-CoV, a Fiocruz importou 1.500 kits para a gente da Índia, e aí a gente vai gastar esses kits todos, basicamente. Mas fora isso, é muito difícil achar. Eu vi que a Kícia falou que a pergunta era mais hepatite B. A gente tem achado uns genótipos. Eu preciso melhorar a nossa análise de genótipos, mas a gente tem achado alguns genótipos F em alguns lugares que eu acho que eles não são muito frequentes. Então, eu acho que pode ter dados interessantes em relação à hepatite B também nesse trabalho, tá? Que eu ainda que eu só tenho eu estou achando muito genótipo F. Eu preciso aumentar a minha análise, porque não é o genótipo mais frequente na região, praticamente em todo o Brasil, né? F não é o mais frequente, é o A. Sim, sim. Tá ótimo, João. Poxa, muito obrigado, viu, João? Acho que foi muito enriquecedora, tanto sua apresentação como as discussões que a gente teve aqui no final, essa possibilidade de trocas e tudo mais. Infelizmente, a gente já avançamos bastante aqui na hora. A última coisa do Mittermeier, fazer metagenômica, a gente pode fazer. Se tiver amostras que vocês acham interessante, a gente pode conversar comigo, a gente já tenta fazer, tá bom? Perfeito. Então é isso, acho que agradecer, viu, João, foi muito bom, muito oportuna mesmo sua presença aqui, e eu acho que são pessoas que vêm abertas realmente a colaborar e a contribuir com a ciência, contribuir com a causa específica, que é melhorar a situação de saúde da nossa população, isso que realmente a gente tem que valorizar. E muito obrigado, João, pelo seu tempo destinado e por todo o trabalho que você tem feito, tá? Obrigado a todos. É bom. Parabéns pelo esse fim de semana, João. Um abraço. Tá bom. Ter contato com pessoas que eu não via há muito tempo, né? Então tá bom. Não só da Bahia, como do Pará e de outros lugares também. A vantagem que coisas boas que a gente aprendeu com a pandemia, né? Que a gente pode unir pessoas de diferentes locais em um único lugar. Isso aí. Tá ótimo. Muito obrigado, João. Pessoal, tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana. Para quem não pôde assistir a palestra toda, precisou sair antes ou não pôde comparecer, então passa lá no YouTube, na página da Fiocruz Bahia no YouTube, que vai estar disponível já a partir de segunda-feira. Ricardo, parabéns pela condução. Ô, Ricardo, não Obrigado, quer tirar uma Victor. foto, não, da galera? Se o pessoal pudesse abrir aí a webcam e registrar. A gente nunca fez isso aqui, viu, Luciano? Se você quiser, se você quiser fazer isso aí, fazer a foto aí, faz e manda pra gente. Vamos abrir na webcam ligeira. Pode encerrar a gravação, viu, Rodrigo? Acho que a gente já encerrou aqui, viu? Encerrar.